Olá, seja bem-vindo ao canal Entre Mentes. Aqui quem fala é a Júlia Freitas. Hoje vamos entender um pouco mais como foram travadas as 10 batalhas mais sangrentas da história, e como seu peso histórico acaba nos afetando direta ou indiretamente hoje. Antes de tudo, deixa o like e compartilhe o vídeo. Dessa forma você estará me ajudando e mostrando ao YouTube que me recomende para mais pessoas. Então pega a pipoca e se segure nas cadeiras, porque vamos viajar pelo passado. Top 10. Batalha de Kalinga, 261 a.C., até 300 mil mortos. A Batalha de Kalinga foi o episódio final da Guerra de Incorporação da República de Kalinga pelo Império Maurya, atualmente território indiano. Os mais de 400 mil invasores de Maurya foram combatidos com ferocidade por 63 mil defensores. Há uma lenda que o rio Daya foi manchado de vermelho durante a batalha, uma vez que todos os homens de Kalinga e ainda mais invasores foram mortos. Top 9. Batalha de Salsu, Guerra Goguryeo-Sui, 612 d.C., cerca de 300 mil mortos. Enquanto 1 milhão de soldados da dinastia Sui marchavam para invadir a capital do reino de Goguryeo, atual Coreia, menos de 10 mil soldados defendiam a cidade. A estratégia coreana, então, foi a construção de uma barragem no rio Salsu, aberta enquanto o exército chinês o atravessava. Os contos coreanos afirmam que mais de 300 mil soldados da dinastia Sui foram varridos pela água, e os que sobreviveram foram facilmente massacrados pela cavalaria. Top 8. Batalha de Dedgori, Guerras Georgianas Seljúcidas, 1121 d.C., cerca de 350 mil mortos. Em 12 de agosto de 1121, o grande Império Seljúcida invadiu o reino da Geórgia com cerca de 500 mil soldados. O rei David IV enviou apenas 56 mil para o combate. Diante disso, os georgianos propuseram negociar. O comandante muçulmano que não queria negociar preparou uma emboscada que não deu chance sequer dos comandantes do Império Seljúcido se defender. Isso tudo ocorreu em sua tenda, onde toda a liderança seljúcida foi massacrada. Incapaz de organizar uma defesa, 70% do exército islâmico foi morto e 25% capturado para serem utilizados como escravos ou vendidos. Top 7. Batalha de Yeulin, Guerra Mongol-Jin, 1210, cerca de 500 mil mortos. Em 1210, Gengis Khan insultou o imperador Vania Yongji, da dinastia Jin, que respondeu executando o embaixador mongol na China. Enfurecido, o Khan invadiu com 90 mil cavaleiros, que enfrentaram 500 mil soldados chineses alocados na cidade de Yeulin. Em muito menor número, Khan atacou pela frente enquanto parte do seu exército cercava os chineses pelas montanhas que rodeavam a cidade, dizimando-os completamente. Essa passagem histórica só nos mostra o quão inteligente e astuto era o Khan, que mesmo em menor número conseguiu subjugar as forças inimigas. Top 6. Batalha de Waiwai, Guerra Civil Chinesa, 1948, cerca de 600 mil mortos. Em uma das únicas batalhas convencionais da Guerra Civil entre nacionalistas e comunistas na China, 800 mil soldados do Kuomintang, o exército nacionalista de Chiang Kai-shek, foram cercados e massacrados pelo Exército de Libertação Popular de Mao Tse-tung. Os comunistas usaram táticas de artilharia e ondas humanas, levando à aniquilação quase completa dos nacionalistas, exaustos e desmoralizados pela longa luta com o Japão. Top 5. Batalha de Changping, período dos reinos combatentes, 260 a.C., cerca de 700 mil mortos. Entre 475 e 221 a.C., diversas províncias chinesas lutavam pela unificação dos seus territórios. Em julho de 260 a.C., 400 mil soldados da província de Zhao atacaram os campos de Qin, matando cerca de 250 mil soldados inimigos. A retaliação veio na forma de uma emboscada, seguida de 46 dias de cerco. Sem mantimentos, os soldados de Zhao se renderam. 400 mil foram executados. 200 foram libertados para espalharem a história e mostrar o quão impiedosos e brutais eram os guerreiros de Zhao. Top 4. Batalha de Wuhan, Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1938, aproximadamente 1 milhão de mortos.
Em junho de 1938, o general Chiang Kai-shek reuniu mais de 1 milhão de homens para defender a cidade de Wuhan do exército imperial japonês. Os 4 meses de disputas que se seguiram incluíram a utilização de armas químicas pelo exército japonês e levaram a mais de 400 mil mortes do lado chinês. As perdas japonesas, estimadas em 140 mil, os impediram de lançar outras ofensivas até 1944. Top 3. Batalha do Somme. Primeira Guerra Mundial, 1916, cerca de 1.200.000 mortos. O objetivo da ofensiva anglo-francesa, o mesmo da guerra inteira, era silenciar a artilharia alemã e ocupar suas trincheiras, avançando. Mas a doutrina militar usada pelos generais aliados não levava em conta os avanços da tecnologia da grande potência alemã. Assim que os soldados saíram das valas, as metralhadoras alemãs, modelo MG-08 Maschinengewehr, que possuíam um alto poder destrutivo e mortífero, abriram fogo, matando entre 20 mil e 60 mil combatentes aliados, isso apenas no primeiro dia. Top 2. Cerco de Bagdá. Conquistas mongóis, 1258, cerca de 2 milhões de mortos. Na sequência do sucesso de suas conquistas no Oriente Médio, as tropas mongóis marcharam em direção à maior metrópole de sua época. Bagdá resistiu por apenas 12 dias de cerco antes de se render. Com isso, o exército mongol iniciou um massacre que destruiu a cidade e resultou na morte dos 50 mil soldados defensores e de um número de civis que, de acordo com fontes árabes, varia entre 800 mil e 2 milhões de mortos. Top 1. Batalha de Stalingrado, Segunda Guerra Mundial, 1942, cerca de 2 milhões de mortos. A maior batalha da Segunda Guerra começou em agosto de 1942 com uma série de ataques aéreos que deixaram Stalingrado, hoje Volgogrado, em ruínas. Em novembro de 42, uma contraofensiva do Exército Vermelho cercou os invasores. Hitler se recusou a permitir que seu exército recuasse, mas o General Inverno, que causou o mesmo fim de Napoleão durante a invasão francesa ao Império Russo, fez seu trabalho. Em fevereiro de 1943, os soldados alemães, tombando aos milhares, capitularam, uma das derrotas mais importantes para o avanço da aliança em virar a guerra ao seu favor. Os grandes conflitos da nossa história geralmente foram iniciados por disputas territoriais. Temos como exemplo o grande Império Mongol do Gengis Khan e a Grande Macedônia do Alexandre o Grande. Outros infortúnios podem gerar conflitos, tais como riquezas, direitos e o simples poder. Então, pessoal, vocês acham que poderá ocorrer alguma guerra entre as maiores potências do mundo? Eu sou um tanto realista quanto a isso. O Brasil mesmo não teria suporte sequer para manter seus feridos, quanto mais uma guerra generalizada. Atualmente nós vivemos em uma sociedade pacífica. No entanto, alguns conflitos diplomáticos podem gerar um furdúncio um tanto quanto alarmante para suas respectivas nações. Certa vez Albert Einstein disse: "Não sei como será uma terceira guerra mundial, mas sei como será uma quarta, com paus e pedras." Como um simples pensamento pode ser bastante preocupante hoje em dia, é sabido pela grande maioria que vivemos numa sociedade totalmente tecnológica, onde um cristalino apagar de luzes causa uma histeria coletiva, pois o ser humano não evoluiu ao ponto de deixar de ser dependente da tecnologia. Estamos cada vez mais atrelados a conceitos e novas tecnologias que num piscar de olhos podem deixar de existir. Uma guerra tecnológica é mais eficaz e superior em termos de números a uma guerra travada aos montes por seus combatentes. Então, pessoal, aprenderam um pouco mais sobre a história e como ela pode ser cruel? Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem e ativem o sino de notificações para que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas e que meu trabalho possa ser reconhecido. Desde já agradeço imensamente. Até mais!